A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa Dr. Vinícius Responde e hoje vamos falar sobre a composição do corpo humano. Afinal, do que você é feito? É isso que vai ser tratado mediante o que é oferecido pela medicina, pela psicologia, pela fisioterapia, pela odontologia. Mas nós precisamos saber qual é a nossa composição para que a gente possa entender estes elementos que tem tudo a ver com a ciência da integração. Bom, você é feito de carbono, você que está me ouvindo. 23% do seu corpo é carbono. Vamos pensar numa média aí de 16 quilos. O que é a vida? O efeito colateral de uma propriedade dos átomos de carbono. Eles se juntam naturalmente em cadeias grandes e complexas e seu corpo, em última instância, é uma dessas cadeias. O seu DNA, se a gente comparar com uma árvore, ele formaria galhos, é isso mesmo. E esses galhos somos nós. Que aí vai haver a formação de músculos, de pele, de cabelo. Você que está me ouvindo também é cálcio. 1,4% do seu corpo, cerca de 1 quilo. E não é só de dentes, ossos que se faz o cálcio do corpo humano, pessoal, que é o que a gente pode pensar. 99% desse minério mais abundante no organismo tem uma das mais importantes funções: coagulação de sangue. E sem ele, a gente não conseguiria movimentar os nossos músculos. E aí, você está consumindo uma quantidade ideal de cálcio? Em excesso? Como a medicina tem oferecido aí, essas empresas que oferecem efeitos mirabolantes em relação ao uso de cálcio. Toma muito cuidado com pedras nos rins. Tem controlado a quantidade de cálcio do seu organismo? Sabe como se deposita cálcio? Sabe a relação do cálcio e a atividade física e o sol? Vamos conversar mais sobre isso. Ouça programas anteriores. Você também é composto por fósforo, 0,83%, 580 gramas do teu corpo. No nosso corpo, o fósforo está longe de causar explosões. O que ele faz é armazenar, transportar energia dentro das células. E entre elas, mesmo assim, só 20% do fósforo do organismo está nas células e no fluido que elas boiam. Os outros 80% combinam-se com o cálcio para formar ossos e dentes. E aí então podemos juntar cálcio e fósforo como aliados nessa composição. Do que mais você é feito? Nitrogênio, 2,6% do seu corpo, cerca de mais ou menos 2,22 litros. O nitrogênio, pessoal, ele se junta com o carbono, que nós já falamos, para formar o ácido nucleico. Uma coisa que você conhece como DNA, a supermolécula que todo mundo fala, né? E que organiza todos os ingredientes dessa situação toda que é a composição do corpo. Então é ele que vai fazer a união, né? A comunicação dessas composições. E aí vem a água, né? Grande problema a água, porque a maioria dos problemas que hoje eu recebo no consultório de fisioterapia são pessoas com acúmulo de água, né? E aí toda uma relação com o estado emocional e tudo mais. Quanto mais o estado emocional está alterado, ou sistema nervoso, uma relação com medo, com mágoa, eu tenho um acúmulo maior. E aí essa pessoa aumentaria de 55% para 60%, 70% de água no corpo. Vem uma questão com a obesidade e tudo mais. Enfim, a água representa 55% do seu corpo, cerca de 38,5 litros. Sem água não há vida, porque é boiando na água que as moléculas do corpo se encontram e reagem quimicamente. A transformação de ar em energia via respiração é uma dessas reações.
E é claro, 6 litros de sangue, que é o que nós temos no nosso corpo, correndo aí para transportar nutrientes, são 92% da água. 95% de uma Coca-Cola é água. Vamos comparar nós a uma Coca-Cola. E aí então o enxofre, né? Mais uma composição. 0,2%, 140 gramas. O enxofre não deve ser subestimado, ele é reduzido a um gás fedorento, pelo menos não quando está no organismo. Aqui ele não parece na forma gasosa, mas sempre ligado a outros átomos e compõe proteínas como a insulina, que transporta a glicose do sangue para servir de combustíveis às células. Alguém já imaginou a relação da glicose com a insulina? Mas não precisa se aprofundar muito nisso, afinal você não está fazendo faculdade de medicina. O cloro e o sódio, 0,7%, são 195 gramas aproximadamente do teu corpo. Juntos, o cloro e o sódio, eles formam o sal. Mas no corpo eles trabalham separados, tá, pessoal? São como válvulas. Eles não deixam faltar nem sobrar água nos tecidos do organismo. O sódio também é uma das peças envolvidas na contração muscular. E para isso ele atua como um elemento aqui embaixo. E mais uma vez, lembrando a relação do sódio, né, com o sal. Nós consumimos cerca de 4 vezes mais do que nós deveríamos consumir de sal. E aí toda uma alteração nessa questão da quantidade de água do corpo, da contração muscular e tudo mais. E aí nós temos o potássio, 0,2%, 140 gramas. Quando o sistema nervoso envia um sinal para que o músculo seja contraído e comece um movimento dentro das células, o potássio ele sai e o sódio entra. É uma bomba. Entre essa troca, né, de guarda de um movimento ou outro, esse movimento, e aí então nós podemos ter deficiência ou excesso de água no organismo, né? E aí isso pode até vir a causar uma paralisia. E aí o último das nossas composições do nosso tema de hoje, os metais. 0,009%, 6 gramas, ferro, zinco, cobre. Você também é feito de metal, viu? Você que está me ouvindo. O corpo usa 7 deles para funcionar. Ferro é o mais abundante, pessoal, 4,2 gramas. Ele se junta com a proteína para formar nossos glóbulos vermelhos. Você está consumindo uma quantidade interessante de ferro no seu organismo. Os veículos que transportam o oxigênio pelo corpo, o zinco, o segundo mais presente, 2 gramas, entra na receita dos glóbulos brancos, que estão totalmente relacionados às células de defesa do nosso organismo, sistema imunológico. Tá? Então a base que eu utilizei aí é de uma pessoa com cerca de 70 quilos para essa composição de gramas. Tá? É por aí que, por essa composição dos 5 elementos, fogo, madeira, terra, água e metal, que um acupunturista trata o seu paciente. E é mais ou menos olhando esta composição, né, que nós chegamos a trabalhar com estes elementos para que nós podemos fazer as correções necessárias em relação à dor, à inflamação, à infecção, né, à questão emocional, porque muitas vezes o nosso sistema emocional ele pode ser tratado com a correção dos nossos alimentos, né, com aquilo que você é. Você é o que você faz, você é o que você come, você é o que você sente. E mediante essa tríade, você vai aumentar a sua composição em relação à incidência emocional. Então, num consultório de psicanálise, por exemplo, pode-se alterar, sentado num sofá ou num divã, essa composição mediante a esses pensamentos. Então, os pensamentos eles podem estar relacionados a um excesso ou uma falta de todas essas composições que eu disse aqui hoje, e também estar relacionado ao sistema emocional. Faça uma pesquisa e veja como anda a composição do seu organismo. Você, de todo o Brasil e que fala português ou espanhol no mundo, está convidado a fazer terapia por telefone ou o coaching terapia. E aí o coaching terapia, ele envolve dicas de fisioterapia, atividade física, alimentação, trocas de ideias, amparo emocional,
que pode melhorar a sua qualidade de vida por apenas R$ 99,00 mensais. Você tem um terapeuta à sua disposição para conversar sobre qualquer tema e aí então receber ajuda, auxílio através da comunicação do WhatsApp. 11 993 63 9011 é o meu contato pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima edição do programa Dr. Vinícius Responde.